Glórias a Deus. A paz de Jesus, meus irmãos. Eu quero falar sobre o último dia, né? Esse é o tema desse breve estudo aí. Não sei nem se eu posso chamar de estudo, eu quero colocar algumas coisas, mas eu resolvi dar esse nome, o último dia. E para falar do último dia, eu quero levar você para o início, para Gênesis, lá para o primeiro dia, né? Quando o mundo como nós o conhecemos hoje, ele surgiu, né? Então eu gostaria que você lembrasse, né, de Gênesis ali no capítulo 1, capítulo 2, aonde no capítulo 1 tem a narrativa da criação desse planeta, do planeta Terra, como ele é hoje, como nós conhecemos, aonde Deus cria os céus, cria a terra e tudo que neles há. E no capítulo 2, a gente vê a criação do Éden, ok? Então a gente percebe que ali no capítulo 2 existe a narrativa do Éden, não mais da terra. Às vezes a gente distraído, a gente passa despercebido, mas há uma narrativa para a criação da terra e há uma narrativa para a criação do Éden, né? Deixa eu falar um pouco desse lugar, o Éden, né? Até hoje a arqueologia ela não encontrou esse lugar, o Éden. Como assim não encontrou? Ela não encontrou. A arqueologia já encontrou vestígios de várias passagens bíblicas, lugares bíblicos, mas do Éden não encontrou. E nem irá encontrar. Porque o Éden, ele não é, ou melhor, ele não era, né, um local físico, e sim um local espiritual, né? Na verdade, ele não é ainda, porque o Éden existe ainda, né? Só que ele não é um local físico, ele é um local espiritual. Só que é interessante a gente entender que havia a Terra, esse plano físico, esse local físico, né? E havia o Éden, um local espiritual, né? Só que é interessante você perceber que Deus, ele planta um jardim no Éden. É isso que a Bíblia diz. Ele planta um jardim no Éden, ou seja, jardim fala dessa ordem de coisas do mundo físico, do planeta Terra. E o Éden fala de um local espiritual, né? Então Deus ele pega algo do mundo físico e funde e coloca dentro do mundo espiritual, ou seja, ele planta um jardim no Éden, né? Então Deus ele tem essa tendência, né? Ele tem essa inclinação, ele tem essa prática de unir elementos do mundo físico com elementos do mundo espiritual. Nós vemos isso quando ele planta o jardim no Éden, e nós vemos isso também na própria criação do homem, uma vez que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ok? A Bíblia diz que Deus é espírito, né? E nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós fomos criados também em espírito. E depois de nós sermos criados, lá no capítulo 2 de Gênesis, ele nos forma. Então, primeiro Deus nos cria, depois Deus nos forma. Quando Deus nos forma, é que nós passamos a ser alma vivente, né? Passamos a ter corpo, passamos a interagir com o meio físico, né? Tanto que a formação do homem ela ganha justificativa na narrativa bíblica de que não havia ninguém para lavrar o solo do jardim, do Éden. Não havia. Então Deus vai dar forma ao homem, ou seja, passamos a ser alma vivente.
Hoje nós temos uma alma e expressamos o que sentimos em nossa alma através dos nossos membros, através do nosso corpo. Somos uma alma viva, né? Uma alma que interage, né? Somos seres animados. Então, o próprio homem é mais uma evidência de que Deus ele deseja fundir esses dois mundos, né? Essa palavra Éden era uma palavra de difícil significado, né? Ela contém 5 letras, né, em hebraico, e cada uma das letras dessa palavra Éden tem um significado específico. Olha que interessante, 5 letras e cada letra tem um significado. Isso não acontece com todas as palavras em hebraico, mas acontece com a palavra Éden, né? Então a primeira letra da palavra Éden significa local. Local. A segunda, presença. A terceira, porta aberta. A quarta significa lugar delicioso. E a quinta significa portas abertas para todos os lados. Então, se tivéssemos que traduzir essa palavra, Éden, para o português, seria um local na terra onde a presença de Deus está, né? Um local delicioso na terra onde a presença de Deus está e existe portas abertas para todos os lados. Então, essa é a definição da palavra Éden, né? Um local delicioso na terra onde a presença de Deus está e existe portas abertas para todos os lados. Então, nós entendemos que Deus ele tem essa máxima, ele carrega essa prática de fundir esses dois mundos. Deus ele sempre quis trabalhar com o físico e com o espiritual. E nós perdemos o Éden quando o homem peca, né? Nós perdemos o Éden. Sendo que desde esse dia, né, que foi o dia da queda do homem, que o Pai ele começou a trilhar o caminho para que esse ambiente aonde o espiritual e o físico se contemplam, se fundem em um só ambiente, Deus começou a trabalhar para que ele volte. E nós estamos agora mesmo indo em direção a essa realidade. E essa realidade, ela virá até nós. Nós estamos caminhando em direção a ela. Haverá um momento na história da humanidade em que o mundo espiritual estará aberto novamente diante de nossos olhos, como era lá atrás, no início, né? Como eu já disse, que nós perdemos por conta do pecado, né? Então, nós estamos indo em direção a esse lugar novamente, né? E quando que isso acontecerá? Quando que vai se dar essa atmosfera, essa realidade, né, desses dois mundos fundidos? Eu prefiro dizer quando que isso vai ter início novamente, né? E aí a gente percebe que isso vai ter início no último dia. Que último dia é esse que eu estou me referindo? O último dia deste sistema de coisas. O último dia desse mundo como nós conhecemos agora, dessa ordem de coisas que nós vivemos. Porque o mundo, ele caminha para um fim. Quem disse isso? Jesus. Os discípulos de Jesus, no sermão profético em Mateus 24, perguntam a ele: quando se sucederão estas coisas? Que sinais haverá da sua vinda e do fim do mundo? Então, Jesus ele prossegue respondendo ali,
fala bastante coisa e lá na frente ele vai dizer: então esse evangelho do reino será pregado em todas as nações para testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Então haverá um fim, não do mundo físico, né, se desintegrando, não, ainda não, mas será um fim desse sistema que é regido pelo príncipe das trevas, né? Que atua no seu império. A Bíblia fala que nós fomos livres, libertos do império das trevas. Então existe um imperador imperando, né? O maligno. Então haverá um fim. E esse fim se dará quando o maligno for derrotado. Quando o maligno for derrotado. Quando ele for removido do seu território de domínio, que é o planeta Terra. E quando que ele irá ser derrotado? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 ou 5, se não me falha a memória, que o anticristo, que é a personificação de Satanás, ele será aniquilado pela manifestação da vinda de Jesus. Então, é ali que se dará o último dia, né? A nossa irmã Marta, né, a irmã da Maria, a irmã de Lázaro, ela cria nesse último dia, né, quando Jesus, em João, capítulo 11, versículo 21 e 22, Jesus diz para ela ali, né, seu irmão vai ressurgir, né? E aí ela diz, Jesus fala para ela no versículo 23, seu irmão vai ressurgir. E aí ela responde, eu sei que ele irá ressurgir na ressurreição do último dia. Então a Marta, ela cria nisso, né? E nós também devemos crer, porque haverá um último dia. Você já parou para pensar, irmãos? Faz uma viagem agora no tempo, vai lá para a criação e vem andando para frente. Tudo que aconteceu nos tempos bíblicos, tudo que aconteceu na história medieval, na pré-história, na medieval, tudo que aconteceu nos tempos modernos, tudo que ainda vai acontecer. Passa um filme agora na sua mente, irmão. E saiba que tudo isso irá ter um fim. Irá ter um último dia da história da humanidade na Terra. E esse dia será quando o que a Bíblia chama de em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Romanos 16, 20. Né? Então ali se cumprirá a profecia, né, de Gênesis. A semente da mulher te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar, né? E conhecido como o calcanhar do Messias, né? Quando a gente está andando, irmãos, quando a gente chega em algum lugar, qual é a parte do nosso corpo que chega primeiro? É o nosso calcanhar, não é verdade? São os nossos pés e mais precisamente o calcanhar. Então, quando Cristo estiver retornando para a terra, qual é a parte, né, do corpo dele que pisará na terra primeiro? É o calcanhar. E o calcanhar, né, representado pela igreja, né, nós que somos o corpo de Cristo. Então, Satanás, ele vai ferir o calcanhar do Messias, porque ele vai perseguir a igreja nesse tempo aí da grande tribulação, vai ferir, matar, perseguir os cristãos, ou seja, vai estar ferindo o calcanhar, enquanto quando Cristo irá esmagar a cabeça de Satanás, debaixo dos nossos pés, debaixo do seu corpo, que é a igreja. Então esse será
o último dia dessa ordem de coisas. É o tema aqui do nosso breve estudo, né? Na verdade, não é nem um estudo, é um esboço. Você pode aí fazer suas pesquisas também. E então esse último dia ele será marcado por eventos assim nunca antes acontecido na história da humanidade, né? A Bíblia diz em Mateus 24, 29, diz assim: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Olha, o sol vai escurecer, irmão. Quando o sol escurece, o que acontece? A terra fica escura, né? Só que não é só o sol que vai escurecer. Diz que a lua não dará a sua claridade. E as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, irmãos, o dia do arrebatamento será um dia glorioso. A Bíblia diz que de forma nenhuma nós precederemos os que dormem, mas aqueles que dormem, né, eles ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, né? Não o céu onde Deus está, mas o céu atmosférico, ali onde passa o avião, onde passam as aves, onde voam os pássaros, onde estão as nuvens, né? É importante a gente perceber que toda vez que a Bíblia fala sobre a volta de Cristo, geralmente está acompanhado de nuvem. Então, nuvem é um simbolismo do retorno de Cristo. Aqui fala no versículo 31, né? Reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade do céu. No versículo 30 diz, vindo sobre as nuvens. Lembra de Atos capítulo 1, ali no versículo 9 e 10, quando os discípulos ficam vendo Jesus sendo oculto entre as nuvens, quando ele sai da terra, né? Aparecem dois varões de branco que dizem o quê? Esse Cristo voltará da mesma forma com que vocês estão vendo ele ir. Ou seja, se ele foi entre nuvens, ele virá entre nuvens. Apocalipse diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá. Então, ele virá. Agora é importante a gente perceber que algo de anormal na natureza vai marcar o retorno de Cristo, né? Eu sei que ao longo da nossa caminhada, da nossa história de fé, muitos de nós já ensinamos e já até ouvimos acerca do arrebatamento secreto de Jesus, né? Eu também já pensei assim, eu também já criei dessa forma, mas hoje eu creio diferente, né? O arrebatamento ele não será em duas etapas, ele não será secreto, como alguns ainda afirmam, né? A gente tem hoje maior iluminação, maior clareza, né, mediante as Escrituras, e não será repentino, não será como se vê nos filmes, né? O avião dirigido por um piloto
cristão vai cair, vai explodir na terra, né? Existe um adesivo que as pessoas gostam de colocar nos carros. Em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. Não será assim. Não vai ser dessa forma, repentina, né? De modo que a gente não veja. Será de uma sequência de sinais que apontam para aquele momento, não é isso? A Bíblia diz que os anjos do céu não sabem e o Filho também não. Somente Deus, né? O seu Pai que está nos céus. No entanto, a Bíblia é recheada de sinais que antecederão a vinda do Messias, né? Um deles é a manifestação do Anticristo. Havia uma crença ali em Tessalônica, né? Foi até a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, foi a carta aos Tessalonicenses. Foi a sua primeira carta. Então ele escreve aos Tessalonicenses para que eles não se movessem, que eles não perdessem a sanidade, quer por parábola, quer por epístola, quer por espírito, como se o dia de Cristo fosse já chegado. Porque as pessoas estavam ainda, vamos dizer assim, respirando o Sermão da Montanha, né? As palavras de Jesus ecoavam ali com muita facilidade ainda no coração dos irmãos. Então eles criam que o Cristo voltaria naquela geração. E muitos estavam vendendo suas propriedades, afinal de contas, para que eu quero casa se Jesus vai voltar amanhã? Essa era a crença deles, né? Nesse afã, muitos vendiam suas propriedades, depositavam tudo aos pés dos apóstolos, né? Mas o apóstolo Paulo diz que não será assim. Calma, gente. Jesus não vai vir sem que antes se manifeste o homem da iniquidade. Então, um dos sinais, né, da vinda de Cristo será aí a manifestação do homem da iniquidade, ou seja, nós veremos a manifestação do anticristo. Então, existem outros sinais que fortalecem essa ideia de que irão acontecer ainda antes da vinda de Cristo. Mas aí, irmão, vai depender da sua visão de fim dos tempos, né? Se você é pré-tribulacionista, se você crê que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, se você é mid-tribulacionista, se você crê que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação, ou se você é pós-tribulacionista, se você crê que a igreja será arrebatada depois da grande tribulação. Eu acho esse texto aqui bem claro e eu prefiro acreditar que a igreja passará pela grande tribulação, até porque nós somos guardados na fornalha, não é isso? Nós não somos livres da fornalha. Deus ele nos guarda na fornalha, como fez ali com Sadraque, Mesaque e Abidnego, como fez com Israel no Egito. Ele separou ali a terra de Gósen e guardou o povo das pragas, né? Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então eu creio que a perseguição atingirá a muitos, mas não a todos, porque aquele dia vai ser abreviado, né? Jesus diz que não for abreviado, não sobraria ninguém, vamos dizer assim. Mas então haverá perseguição, sim, haverá morte por causa do testemunho de Cristo. No entanto, nós seremos guardados, né? E alguns serão decapitados. É isso aí que o livro de Apocalipse afirma, né? Que o anticristo ele irá decapitar as pessoas que professam a fé em Jesus, mas eu creio que muitos de nós estaremos aí ilesos, né?
aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes. Jesus diz isso quando vides o abominável da desolação no lugar santo. Acerca disso, ele está afirmando que quando o anticristo se manifestar, ele vai se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus, e vai exigir adoração, né? A história mostra que um rei chamado Antíoco Epifânio, ele já ofereceu um porco como sacrifício no altar de Deus, né? Isso está registrado no livro de Macabeus, um livro apócrifo, e não tem na nossa Bíblia, mas você pode acessar aí a internet ou uma Bíblia católica, qualquer coisa assim, e você vai ter como ler esse livro. E aí era um tipo de anticristo, né? Por isso que a Bíblia diz que muitos anticristos já existiram, né? Mas virá o anticristo, que é aquele que vai reunir a qualidade de todos esses que já passaram e ainda mais, né? Qualidade, eu acho que usei a palavra errada, né? Ele vai reunir a malignidade, né? E vai elevar a 10ª potência, né? Esse anticristo aí do último tempo. Então, se você é como eu, você a crer, né, que a igreja passará pela grande tribulação, né? Mateus 24, 29 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, não é isso? Logo em seguida a tribulação daqueles dias. E aí segue falando acerca do arrebatamento. Então percebe que, olha que grande sinal da vinda de Cristo. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Não é isso? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Quando na história, meu irmão, minha irmã, que o sol se escureceu, né? Talvez em alguns eclipses, sim, mas nem se escureceu por completo, né? Sempre fica aquela brechinha de raio de luz, né? Não existe um eclipse 100% total que o dia vira noite, né? Ainda quando o eclipse é 100%, eu não sei se é porque nós somos aqui do Ocidente, mas eu nunca presenciei nesses anos de vida um eclipse absurdamente que ficou de noite. Eu não sei você. Não sei se você já teve a oportunidade de ir para outro continente, ver um eclipse em outro lugar da Terra, mas eu creio que todos os eclipses que já tivemos até hoje não tenha sido dessa maneira. Mas a Bíblia afirma que o sol vai escurecer, já não é mais um eclipse, é o sol escurecendo, ou seja, a luz do sol vai deixar de brilhar, né? A lua, ela não dará a sua claridade, ou seja, aonde for dia na parte da terra, vai ficar noite. E aonde for noite, vai ficar mais escuro, porque a lua, que é o satélite natural da terra, ela é responsável também por iluminar a terra à noite. Ou seja, a lua, ela não dará a sua claridade. Por quê? Porque o sol aqui, né, respalda a sua claridade ali na lua. Então, quando o sol escurece, automaticamente a lua também não dá a sua claridade. E as estrelas, que também iluminam a noite, vai cair do firmamento. Os poderes do céu serão abalados. Então, meu irmão, o arrebatamento ele vai se dar em um dia de trevas, em um dia que o mundo nunca viu. Quando Jesus vier, irmão, vai estar tudo absolutamente escuro. Então você quer um sinal mais claro do que esse? Então não é amanhã, Jesus não vai vir daqui a pouco, o anticristo ainda não se manifestou, mas o mundo está sendo preparado para a vinda, para o retorno do Messias. E esse retorno se dará nesse tempo, nesse dia. Quando nós vermos
E obviamente que isso aí será depois da grande tribulação, quando nós vemos o sol escurecendo, depois da grande tribulação. Se você estiver em algum lugar que esteja dia, você vai ver o sol escurecer. Se você estiver em algum lugar que for noite, você vai ver a lua não dando a sua claridade. E todos veremos, de dia ou de noite, as estrelas caindo do firmamento. Será um fenômeno sem precedentes. Nunca antes na história isso aconteceu. Então esse será o último dia, porque estará perto a nossa redenção. Lembra quando Deus diz lá em Gênesis, haja luz e houve luz? Então quando Deus diz lá em Gênesis, haja luz e houve luz, você vê que depois dele falar haja luz e houve luz, ele cria o sol, cria a lua. Então, antes de houver sol, já havia luz. Essa luz, meu irmão, é Jesus, que ilumina toda a terra. Versículo 27, Mateus 24, ele diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, um relâmpago. Não confunda relâmpago com trovão. Trovão é aquele raio, né? O relâmpago é o clarão, que se mostra de uma outra extremidade dos céus quando relampeja. Então agora você imagina, Cristo virá em glória. O mundo vai estar em densas trevas, em escuridão. E ele virá e irá brilhar. Então será um espetáculo fascinante, porque estará a humanidade apavorada, tudo escuro, e Cristo virá e iluminará aquelas trevas. Eu ia falar noite, mas não será noite, será trevas, né? Pior que noite. E ele irá iluminar, e irá arrebatar, né? Irá unir aí o seu povo de uma outra extremidade dos céus. Porque, como lá em Apocalipse diz que não há necessidade de sol na Nova Jerusalém, porque a glória do Senhor ilumina, né? Esse haja luz de Gênesis é a própria pessoa de Jesus. É a glória de Deus que iluminou a terra e que iluminará de novo. Então, esse arrebatamento, ele aponta, né? É uma paráfrase aí do Gênesis, que a terra estava em trevas e houve luz. Então acontecerá de novo. E esse evento se dará no último dia. E aí então o diabo é derrotado, né? Ele é aprisionado. E aí acabou o império das trevas. O último dia desse sistema de coisas. De aí em diante, desse dia em diante, se inaugurará o milênio, que é o governo de 1000 anos de Jesus na terra. É o reino milenar de Cristo, que ainda não é o reino eterno, né? É o reino milenar. Jesus irá reinar por um período de 1000 anos e então iremos ver novamente o mundo espiritual coexistindo com o mundo físico. Coexistindo com o mundo físico. Então aí o Éden estará novamente acessível em 100% de sua totalidade para nós, né? Como eu disse,
que Deus ele gosta de fundir aí os dois mundos, de trabalhar com as duas realidades, o Éden novamente irá retornar, né? Como sendo o reino de Deus, aonde ele irá restaurar essa terra, né? O verde ficará mais verde, o ar será mais puro, será em sua totalidade despoluído. Os rios que hoje você vê que cortam a sua cidade, que viraram valões, voltarão a ser rio novamente. As praias, os oceanos serão despoluídos, né? Os animais que foram extintos e que as pessoas não veem hoje mais retornarão, né? E voltarão ao seu estado original, né? Acerca do milênio, o profeta Isaías, ele diz que o leão pastará como o boi. Interessante, né, irmão, saber disso. Ou seja, o leão, ele não é carnívoro, originalmente carnívoro, mas ele é herbívoro, né? Perdoe se eu estiver errado, mas ele não, no milênio, onde tudo vai estar voltado ao seu estado original, ele irá pastar com boi, né? A cobra não morderá a criança vai poder brincar com uma serpente. Ou seja, a própria natureza, que ela teve a sua originalidade perdida, o seu estado original aí caído, ela vai voltar a funcionar como foi no início de todas as coisas. Então, irmãos, eu vou ficando por aqui, né? Eu não vou me adentrar mais, né, nesse tema aí. A verdade, eu só queria falar sobre o último dia, né? A minha intenção não é falar aqui do milênio, do reino milenar de Cristo, não é me ater mais profundo no arrebatamento, mas só falar acerca do último dia, né? É isso aí que eu queria deixar para a nossa meditação. Haverá um último dia, meu irmão. Haverá um último dia nessa terra. Haverá um último dia neste sistema de coisas. E esse último dia está chegando. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê forças, né? Nós já estamos aí na última curva do princípio das dores, né? Para pegar a reta final do princípio das dores, e aí nós vamos entrar numa outra etapa, né? Que é aí o surgimento do anticristo e o acordo de paz, o rompimento do acordo de paz, a grande tribulação, né? Primeiro os 3 anos e meio de paz e depois os 3 anos e meio de tribulação, né? Chamada aí as 7 semanas de Daniel, as semanas de anos, né? Cada ano representa um dia, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos para o Senhor é como um dia, disse o apóstolo Pedro. Mas então é isso aí, minha gente. Que Deus os abençoe, que você possa aí usar esse esboço para estudo próprio, né? Se você aí tiver algo a acrescentar também, só mandar um WhatsApp aí para mim, que a gente possa manter a nossa fé aí guardada em nome de Jesus. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz.